Deus é bom. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Eu sei que a grande maioria aqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se tornando uma nova criatura. E isso te dá a condição de ser salvo, receber salvação. Amém. Obrigado, pastor Rafa. Receber salvação. Diga, em Cristo, eu fui salvo. Deus é bom. Para isso acontecer, é apenas necessário crer de todo o teu coração, se você ainda não tem essa convicção, se é salvo ou não, se quando você morrer fisicamente, para onde você vai, será que você vai ficar vagando por Chapecó, né? Ou você vai para o inferno, você vai estar diante do Senhor, face a face, que lugar você vai? Se você não tem essa certeza, basta você crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos receber vida eterna. Então, crê com o coração, confessa com a boca o senhorio de Jesus na tua vida. E daí, você se torna salvo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se você ainda não é, já te expliquei rapidinho como é que faz. E no final, se você quiser, a gente vai estar orando por você, tá bom? Agora, ser salvo é uma coisa. Amém, irmãos? Amém. Ser salvo é uma coisa. Crescimento espiritual é outra. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas o versículo não termina aí, tem uma vírgula. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo é o que nos coloca no reino eterno. Amém? Desenvolver a salvação é que nos traz crescimento espiritual. Então, nós somos salvos, sim ou não? Mas estamos crescendo? Amém. Então, vamos para um texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 2, 2 Pedro, eu vou ler na NVT, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a partir do 2. É uma leitura um pouquinho extensa e eu vou pegar ela direto. Versículo 2. Eu já disse, 2 Pedro, capítulo 2. Eu disse, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro 1, 2. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz aumentada não é por um passe de mágica. Olha para mim. Só vem graça e paz aumentada sobre você, atribulado, atribulada. A graça de Deus só alcança e só abunda. A paz de Deus só alcança e só abunda. Não por um passe de mágica ou por uma imposição de mãos ou uma oração forte. É por meio apenas do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quanto mais você conhece a palavra, mais em paz você anda. Quanto mais você conhece a palavra, mais em graça você anda. A angústia, irmãos, a guerra interna, emocional e tudo mais, só pode ser vencida por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, quanto mais eu conheço o Senhor Jesus Cristo, o conhecimento de Deus e de Jesus, o meu Senhor, eu cresço em graça e eu cresço em paz. No versículo 3, apóstolo Pedro, escrevendo aqui a sua última mensagem, ele estava já próximo de sua morte. Nesse mesmo texto aqui, nessa carta, ele cita que assim Deus o mostrou que seria, ele teve uma visão de que ele estava para morrer. Então ele estava aqui no final da sua carreira ministerial, da sua vida terrena. E ele começa a falar essas coisas. No versículo 3 de 2 Pedro 1, diz: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo que necessitamos para a vida de devoção. Diga, eu tenho tudo que eu preciso, dado por Deus, para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência.
E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem as promessas, o conhecimento das promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina, uma nova criatura, e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Esforçam-se ao máximo para responder ao que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua: acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam estas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. O objetivo dessa mensagem que eu tenho no meu coração é para que por meio dela você possa fazer uma avaliação espiritual. E dentro dessa autoavaliação espiritual você possa reconhecer as áreas que podem estar estagnadas na sua vida, porque essa não é a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus investiu pesado em você. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu por meio de Jesus Cristo. Agora, uma vez fazendo essa avaliação espiritual e reconhecendo se há alguma área na nossa vida estagnada, a minha intenção essa noite é para que você não continue estagnado, mas que por meio desse reconhecimento pessoal, essa consciência espiritual de onde você está e onde Deus quer que você esteja, você possa assumir hoje à noite, não amanhã, um compromisso prático de crescimento. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Agora, examinar o coração e chegar nessas conclusões, conseguir enxergar, e o Espírito Santo está junto disso, ele vai te ajudar. Fazer essa autoanálise espiritual vai provocar em você arrependimento, porque eu creio que você é filho e filha de Deus. E a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E Deus é bom. Não tem como, irmãos, ter essa avaliação, chegar a essas conclusões e não se arrepender ao ponto de tomar uma decisão de renovação espiritual. Eu não quero que você fique satisfeito onde você já chegou, porque tem muito mais. E sabe, Pedro escreve aqui algumas coisas bem pontuais nesse texto de 2 Pedro 1, do versículo 2 ao 11 que nós lemos. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto de Pedro é que ele estava falando para a igreja. Ele não escreveu isso para o perdido, para aquele que está separado de Deus. Pedro escreve isso para os crentes que estavam na igreja. É possível estar na igreja, ser salvo e a nossa vida espiritual está estagnada e pararmos de crescer porque nos acostumamos com a paisagem. Isso é
proposital. O crescimento espiritual deve ser uma intenção proposital, minha e tua. Caso contrário, iremos parar no meio do caminho. Outra coisa, além de ser para a igreja que ele escreve, para os crentes, ele escreve isso também para crentes que já conheciam a doutrina. Eram homens e mulheres que já sabiam o que a Bíblia diz. Eles já citavam também até alguns versículos de cor salteado. Provavelmente eles devem ter feito o estudo bíblico lá naquela igreja. Se fosse nos dias de hoje, dentro da realidade local, pode ser que seja até alunos formados no Rema. Amém, irmãos? Eles já tinham uma caminhada cristã. Não estamos falando com bebês na fé. Não estamos falando com não crente. Essa carta foi escrita para pessoas que já experimentaram de Deus. Já havia uma certa maturidade, mas por pararem no meio do caminho, aquilo que eles tinham recebido de Deus foi se perdendo. E isso acontece até os dias de hoje. E estamos prestes a encerrar o ano de 2025. Daqui a pouco está chegando 2026. E 2026 não vai ficar ninguém estagnado nessa igreja. Então aproveita, irmãos, o aviso do Espírito Santo. Aproveita a bondade de Deus sobre você essa noite, te dando tempo de você se reposicionar. Porque o ano que vem está preparado, irmãos, para você decolar, avançar, crescer, sair da estagnação e cumprir o que Deus mandou você fazer. Agora, esta palavra não é para você que está chegando aqui hoje, para você que começou há 3 meses, 6 meses. Você pode aproveitar também. Pegue carona. Mas essa palavra é destinada especificamente para um público que já provou de coisas de Deus, que já conhecem o caráter de Deus, que já sabe o que são, o que podem e o que têm em Cristo Jesus. Mas por motivos diversos, permitiu parar de crescer. Um crente não pode parar de crescer. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não pode parar de crescer. Eu quero perguntar uma outra coisa para você. Você está apenas frequentando a igreja ou você está realmente crescendo em Cristo? Irmãos, são coisas totalmente distintas. O que mais tem hoje em dia são frequentadores de igreja e meninos espirituais. Estamos somente frequentando a igreja ou estamos realmente crescendo em Cristo? São perguntas que você não precisa responder, você vai refletir essa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, lá nos versículos 2 e 4, Pedro solta uma pérola aqui, em relação a Deus já ter feito a parte dele por nós. Ele cita nos versículos 2 e 4 que seu divino poder nos deu tudo. O divino poder de Deus nos deu tudo. Diga, eu tenho tudo o que eu preciso para continuar crescendo espiritualmente. Sabe, irmãos, Deus não chamou eu e você para sobrevivermos espiritualmente, mas nos chamou para viver plenamente nele. Você não é para lutar para sobreviver espiritualmente. Amém. Utilizando daquelas orações emergenciais, utilizando do jejum emergencial, achando que o jejum vai mudar Deus, mas na verdade é um jejum de desespero, mais do que de fé. Não, vou fazer o jejum para não ter erro, né? Não acontecer de ficar nada ali no meio do caminho, né? Não quero dar bobeira. Eu estou pregando contra jejum? Diga não. Eu creio na doutrina do jejum. Eu pratico o jejum e você deve praticar também. Mas sabe, não podemos ficar vivendo de jejum emergencial, oração emergencial, campanha emergencial. Por causa de uma emergência, não perde um culto, mas depois que aquela emergência se resolve, desaparece. Por causa de algo que precisa ser solucionado,
Ora, lê a Bíblia, medita, louva ao Senhor, mas depois que resolve, para de orar, para de ler a Bíblia, para de louvar ao Senhor. Amém. Não podemos viver uma vida espiritual, irmãos, como quem está tentando sobreviver espiritualmente. Você não precisa viver assim. Você não precisa ser um mendigo espiritual. Existe um banquete, irmãos, uma mesa posta de tudo que você precisa, preparado por Deus para você. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, irmãos. Ele é o nosso alimento, a sua palavra é o nosso sustento. Você não precisa ficar passando fome espiritual. Glória a Deus. Agora, muitas das vezes, quando eu e você estamos orando, pedindo a Deus para fazer coisas que Ele já fez, onde na verdade não é Deus que precisa fazer algo porque Ele já fez, é nós darmos respostas àquilo que Ele já fez. É o contrário. Tudo que diz respeito à vida e à piedade foi nos dado. E nós não podemos ficar esperando Deus agir. Oh Deus, você tem que agir. Deus, você tem que agir. Como Deus tem que agir? Se Ele já fez tudo em Cristo, Deus não tem que agir na sua vida. Você é que precisa responder o que Ele já fez. Você que precisa bater a poeira, irmão, se levantar, dar a volta por cima e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu decidi acreditar que tudo que eu preciso, tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor já me deu em Cristo Jesus. Eu decido acreditar que o Senhor, o maior, habita em mim. Maior é o Senhor que está em mim. Eu decido acreditar que sou mais que vencedor. Que o Senhor é meu Jeová Jireh. O meu é o Shaddai, o Senhor é quem me proveu em Cristo, o Senhor é minha cura, minha paz. Eu respondo a isso. Haja Deus, entra com providência. Por onde é que você aprendeu essa oração? Vai entrando com providência, vai tomando conta. Não, irmãos. Deus não vai entrar com providência se para Ele já está resolvido. Desculpa, querido, se você estava nessa religiosidade. Isso aprisiona você, isso te mantém refém. Mas uma vez que você decide sair da estagnação, sua postura de fé vai ser outra. Não é Deus entre com providência. Não. Você é que vai entrar com posicionamento. Você é que em Cristo vai desfazer as obras do diabo. O diabo lá agindo e o crente falando: oh Deus, você não vai, está vendo? Oh Deus, você não está vendo? Entra com providência. E Deus fala para você, se você pensa assim: e o nome que está sobre todo o nome, o nome que tem toda a autoridade, o que você está fazendo com ele? Amém. Essa igreja não será uma igreja de crente tongo espiritual, mas uma igreja que conhece o seu Deus e responde aquilo que Ele diz. Tem pessoas que ficam buscando de Deus acalento, a vida toda quer ser acalentado por Deus. Onde na verdade Deus quer que você se levante em fé e diga: espírito de tristeza, eu te repreendo da minha vida. Espírito de opressão, você não tem mais poder sobre a minha mente. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está sobre mim, guardando o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Amém? Não é ficando: o pastor não veio me visitar, vai-te embora te converter. O pastor não ligou para mim. Aí você pensa: é o irmão que aceitou Jesus domingo passado. É nada. São os estagnados que dão trabalho. Os estagnados sempre vão ter algo para reclamar, porque eles estão estagnados. Eles estão cantando a música da lamúria. Agora, você concorda que crescer é uma decisão? Se você não quiser, meu amigo, não tem santo, pastor, pai de santo,
padre, anjo que faça você sair do lugar. Crescer é uma decisão, e deixa eu te dizer, diária. No início do ano você fez um monte de promessa para o Senhor, na virada do ano passado. Esse ano vai repetir. Aí chegou janeiro, você ainda estava firme lá nas decisões que você... Esse ano, rapaz, o diabo vai ter que comer o pó da sola do meu sapato. Aí o diabo começa a dar risada. E no inferno está tendo uma aposta. Vocês dão quantos meses para esse mentiroso aí? Aí o demônio tranca a rua e diz, esse aí quando eu parar na frente, esse aí corre. O outro vai dizer, esse aí quando eu disser que não vai dar, ele vai desistir. Esse aí quando for atacado por um espírito de desânimo, vai entrar em depressão. Esse aí, ó, um mês, em março ali ele já quebrou. E vamos trabalhar, pessoal. O demônio falando, o demônio chefe. Vamos trabalhar para ele não chegar nem até dezembro. Que vai que ele vai no culto da virada. E aquele grandão lá vire a história dele. Crescer é uma decisão diária. Você não pode ficar animadinho no domingo. Eu já disse para você, irmão, você é a igreja na segunda. Você é a igreja na terça. Você continua sendo filho e filha na quarta, na quinta, todos os dias. Na sexta, no sábado e no domingo de novo. Amém. Uma outra coisa que é importante nesse texto que lemos é uma fé que não cresce. Ela se torna fria. Diga comigo, uma fé que não cresce se torna fria. Apóstolo Pedro, nos versículos 8 e 9, ele diz assim, quem não tem essas coisas é cego. Uma fé que não cresce se torna fria. E eu posso te garantir, me colocando como exemplo de um tempo em que eu bobeei com essas coisas e me tornei frio. E ser frio espiritualmente é diferente do plano de Deus para a sua vida. E quando eu e você paramos de crescer em nossa fé, é para o lugar que nós iremos ir, para uma frieza espiritual. E nós podemos levantar alguns termômetros aqui. Porque a frieza espiritual, ela vai nos estagnar, e essa estagnação vai fazer com que eu e você nos tornamos pessoas insensíveis espiritualmente. O culto vai estar pegando fogo. Deus vai estar se movendo em nosso meio. Mas o frio espiritual não consegue responder, porque ele ficou estagnado por parar de crescer em fé. E por causa dessa estagnação, ele se torna insensível. Ele toma uma insensibilidade espiritual. Ele não consegue participar de um culto ou de algo onde o Senhor está operando. Ele não consegue ter a sensibilidade suficiente para ouvir Deus falando. E esse coração insensível que parou de crescer espiritualmente, se tornou estagnado e frio e insensível, aos poucos vai se tornando um coração duro. Ao ponto de pode um anjo aparecer, pode Deus bradar nos céus, e essa pessoa não vai conseguir receber ou responder a isso. Então, se você atingiu a uma frieza espiritual, ao ponto de você não conseguir nem se lembrar, quando foi a última vez que você se rendeu em adoração? Isso são termômetros. Quando foi a última vez que você olhou para um lado, a pessoa que estava do teu lado ali, estava lá adorando,
participando junto com o que Deus está fazendo, recebendo do Senhor. Você olha para o outro, está lá ajoelhado, rendido. Você olha para o outro chorando, o outro rindo. E você duro, constrangido. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O coração se tornou duro. Ao ponto de você, porque alguém pediu, fecha teus olhos, já para te ajudar, para você não se distrair, mas você fecha os olhos, mas parece que só esse olho aqui fechou. Você continua vendo tudo. E aquela inquietação, meu Deus, eu não posso, eu não consigo nem levantar as minhas mãos. Deixa eu te dizer, meu irmão, hoje à noite, pode ser a noite da renovação. Que você não vai ficar com vergonha de quem está do seu lado. Você não vai ficar com... Deus é maior do que tudo. Amém. Responder espiritualmente. Quando nós esfriamos e o coração vai endurecendo, nós não conseguimos lembrar quando foi a última vez que a palavra de Deus nos confrontou. E quando eu digo a palavra nos confrontando, ao ponto de nos fazer mudar de direção. Não é aquela palavra que nos confronta quando nós estamos no culto, igual agora, ouvindo a palavra e a palavra está nos confrontando. Mas é aquele confronto que não passa de um sentimento de vergonha ou de, meu Deus, que o pastor pare de falar isso, que ele mude a história, que ele leia outro versículo agora, vai lá, Senhor. Eu estou dizendo, quando foi a última vez que você ouviu a palavra, ela te confrontou e você não aguentou nem esperar chegar o outro dia para resolver tua parada. Que no momento de culto, você mesmo, no seu lugar, você foi tão confrontado por aquela palavra. Rapaz, eu preciso mudar, a palavra me confrontou, eu creio que é de Deus. Eu vou mudar agora. E aquilo gera um quebrantamento. Aquilo vai trazendo um arrependimento. E você, no seu lugar, você se quebranta. E quando isso acontece, irmãos, a unção vem sobre você. O bálsamo do Senhor vem sobre você. O refrigério do Senhor vem sobre você. E você percebe, cara, eu não estou sozinho. Eu fui confrontado, decidi mudar e Deus está aqui comigo agora. A presença dele está aqui. E você pode se arrepiar. Eu não me arrepio, não tem como. Mas eu sei que até o seu corpo físico pode dar respostas. Um pode se arrepiar, o outro pode chorar, o outro pode correr, o outro pode gritar. Cada um vai reagir de uma forma à unção. Porque a unção, irmãos, é o poder de Deus. A palavra utilizada para poder é dunamis. Que nessa palavra dunamis tem várias vertentes que vêm da palavra dunamis. Uma delas é energia. Quem já levou choque aqui? Eu já levei choque, quase morro num choque. Mas já vi pessoas levando choque. Cada um vai reagir de um jeito. A energia. Tem pessoa que vai pegar e vai ficar calado, se travando todinho. Tem outros que vai gritar, né? Tem outros que vai se tremer, vai pular. Tem outro que vai entrar numa crise de descontrole emocional, vai começar a chorar e não vai conseguir parar. Tem outro que vai rir. Amém. São reações à energia. A unção de Deus é algo tão poderoso, irmãos, que o nosso corpo físico também pode reagir a isso. Outros não vão conseguir ficar de pé. Outros vão ficar como embriagados, cambaleando. Aí o frio espiritualmente, o coração
que está ficando cada vez mais duro, olha, ai, para que isso? Para que isso? Aí o para que isso que estava lá, né, se movendo com a unção, a vida dele só crescendo. Ele pagando os micos, mas ele só crescendo. O povo rindo dele, mas ele só avançando. Aí o cara que sabe tudo, aquele cético espiritual, aquele que não acredita em nada, sempre oprimido, sempre triste, sempre de mau humor. Não tem como provar da unção e continuar mal-humorado. Não tem como provar da unção e ficar com a carranca por muito tempo, a carranca velha. Tem como não. A unção deixa a gente até mais bonito. Porque eu vou te falar, tem uns homens de Deus aí fake que dói, mas acho que por causa da unção consegue casar, porque não é brincadeira não. Que é que você vai perguntar à esposa, mas rapaz, o que tu viu nesse homem? A unção de Deus estava sobre ele. É um homem de Deus, sabe? Porque beleza não tem não, é só unção. Agora, meu irmão, o perigo não está a cair de uma vez. O perigo está em parar de crescer. Tem pessoas que estão deixando passar a vida passar porque elas pensam, não, eu não caí ainda. Eu não caí de uma vez. Ela pensa, não, quando eu caí de uma vez, aí a bagaceira é total. Mas eu caí de uma vez. Mas o perigo não é cair de uma vez. Porque ninguém cai de uma vez. Nós vamos caindo. O perigo está em parar de crescer.